Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro. A gente vai mostrar no Jornal Toda Hora, edição manhã, como foi a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice Kamala Harris. Donald Trump deixou uma carta de despedida ao sucessor e Bolsonaro cumprimentou o novo presidente americano. E você vai ver também que em 24 horas o Brasil registrou mais de 1.300 mortes pela Covid, um recorde em 5 meses. No primeiro dia como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden assinou uma série de decretos. O presidente americano Joe Biden assinou o decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. Outro documento assinado é para anular a decisão de deixar a Organização Mundial da Saúde. Também ficou decidida a suspensão das obras do Muro de Fronteira com o México e a participação das minorias no governo federal. Poucas horas após assumir a presidência, Biden procura se distanciar de Donald Trump e assim definir o rumo de seu governo. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o primeiro telefonema do presidente para um líder estrangeiro será o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau na próxima sexta-feira. Joe Biden tomou posse ontem à tarde em Washington. Por causa da pandemia, a cerimônia teve poucos convidados. Pela manhã, horas antes de tomar posse, em uma demonstração de união, o democrata assistiu a um evento religioso ao lado da esposa Jill Biden e líderes do Congresso. Mais tarde, no Capitólio, local da cerimônia, ocupado por milhares de soldados, mas sem a tradicional multidão presente a cada 4 anos, marcaram presença políticos dos partidos republicano e democrata, ex-presidentes, antigos colegas do Senado e outras figuras ilustres. Uma delas, o ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle. Biden foi o vice nos 2 mandatos de Obama, de 2009 a 2016. Biden mencionou a natureza histórica da eleição e como Kamala Harris, uma mulher negra de descendência sul-asiática, se tornaria vice-presidente 12 anos após o primeiro presidente negro do país. Pelo lado republicano, também marcaram presença na cerimônia de posse o ex-presidente George W. Bush e o ex-vice-presidente, durante a gestão de Donald Trump, Mike Pence. Não compareceu ao discurso de despedida do derrotado nas eleições de novembro e alegou problemas logísticos para participar dos 2 eventos. Nas ruas, com a segurança mais do que reforçada, a população estava assustada depois da invasão ao Congresso por apoiadores de Donald Trump há 2 semanas, em um ato que resultou em 5 mortes. É uma pena porque quero sentir algo histórico, estar feliz. Mas não é possível porque vemos as cercas, o arame farpado e os soldados com suas grandes armas. Para quem mora em Washington, é muito difícil comemorar esse momento. Mas em relação ao novo governo, os americanos parecem estar confiantes. Claro que vai ser um pouco agitado no início, até ele entrar e se acomodar, mas sinto que tudo ficará bem. Tudo o que ele disse que estava vindo fazer, ele faz. Esse é o problema que tivemos com os antecessores. Desta vez, tenho esperança que seja uma mudança, mas sinto que vai ser para melhor. Pouco depois do meio-dia, pelo horário local, a cerimônia oficial de posse do 46º presidente dos Estados Unidos começou. A ex-senadora pela Califórnia, Kamala Harris, assumiu oficialmente o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Harris fez o juramento com a juíza da Suprema Corte no Capitólio. Em seguida, Joseph Robinette Biden Jr. prestou o juramento com a mão direita sobre uma centenária Bíblia da família e tomou posse da presidência dos Estados Unidos, iniciando uma nova era no país. O democrata disse que será o presidente de todos os americanos. Meus companheiros americanos, este é o dia da América. Este é o dia da democracia, da história e da esperança, de renovação e determinação. O ex-presidente americano Donald Trump cumpriu a tradição e deixou uma carta ao sucessor. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que o antecessor Donald Trump deixou uma carta para ele no Salão Oval, cumprindo um rito de transferência de poder. O republicano não participou da cerimônia de posse do 46º presidente americano, quebrando uma tradição de 150 anos da democracia do país.
O presidente escreveu uma carta muito generosa. Eu a tenho, é algo privado. Não vou falar sobre isso até conversar com ele, mas foi generoso. Trump nunca cumprimentou o adversário democrata e sua ausência na posse gerou a expectativa de que esta tradição também poderia não ser cumprida. O ex-presidente deixou a Casa Branca ainda pela manhã e fez um discurso de despedida em uma base aérea de Washington. O Air Force One levou Trump e a esposa Melania para a Flórida, onde o magnata tem uma residência e um clube de golfe em Palm Beach. Ontem, nos últimos momentos como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deixou a Casa Branca antes do fim do mandato. Como você viu aí na reportagem, foi a primeira vez em 150 anos que um presidente eleito não comparece à posse do sucessor. E aí ele se despediu dizendo que voltará de alguma forma. Ele e a esposa Melania foram para a Flórida. Jair Bolsonaro cumprimentou o novo presidente americano Joe Biden e destacou o relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil. O presidente escreveu em uma rede social que a relação entre as duas nações é longa, sólida e baseada em valores como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Bolsonaro divulgou a carta enviada a Biden, em que diz que brasileiros e norte-americanos estão unidos por estreitos laços de fraternidade. Especialistas apontam para mudanças drásticas na tomada de decisões na Casa Branca. Veja na reportagem o que deve mudar com Biden na presidência dos Estados Unidos e como fica a relação com o Brasil. As atenções do novo presidente devem estar voltadas para as questões domésticas neste início de governo, principalmente o combate à Covid-19. Os Estados Unidos são o país que mais registram casos da doença em todo o mundo e já ultrapassaram a marca de 400 mil mortes. Além disso, Joe Biden também tentará amenizar a crise institucional causada pelas polêmicas que envolveram a eleição e o episódio da invasão do Capitólio. Problemas que esse brasileiro conhece de perto. Ele é administrador de empresas e mora há 7 anos em Orlando. Com certeza, a prioridade de Joe Biden nos primeiros meses será o combate à pandemia da Covid-19. Vamos lembrar que a condução dos assuntos relacionados à pandemia foi um dos principais fatores que levaram Donald Trump a perder a reeleição. Então, os esforços em prol da saúde pública serão essenciais para o governo democrata começar bem. O novo governo já prevê um amplo programa de testagem e a contratação de mais de 100 mil profissionais para rastrear e cuidar dos casos de Covid-19. Com relação à política internacional, a tendência é que o novo presidente faça tudo diferente do que vinha sendo feito pelo seu antecessor, Donald Trump, a começar pela política imigratória. Trump combateu com rigor os estrangeiros ilegais que vivem nos Estados Unidos. Já Biden prometeu montar uma força-tarefa e regularizar a situação dessas pessoas, principalmente os mexicanos. Os Estados Unidos também devem fortalecer a participação nos órgãos internacionais, como, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em seus 4 anos de mandato, Trump retirou o país de vários acordos e alianças mundiais. No que diz respeito à política externa, não se pode afirmar que haverá um total antagonismo de atuação, até porque nenhum país, com a troca do governo, abandona pautas de relações internacionais que são pautas de Estado. É muito indicado que os Estados Unidos deverão passar a estimular negociações multilaterais no âmbito das organizações internacionais, abandonando uma tradição do governo Trump de basear estas relações internacionais bilaterais, mas nós não veremos, num primeiro momento, uma mudança significativa de pautas, a não ser a inclusão de novos temas que haviam sido deixados de lado pelo governo Trump, como a questão ambiental, por exemplo. E o Brasil, como fica nessa história? O governo brasileiro foi o último do chamado G20 a reconhecer oficialmente a vitória de Biden nas eleições. E além disso, a proximidade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com Donald Trump também pesa contra. E por isso, essa relação começa distante. Mas o futuro dos dois países vai depender principalmente da questão ambiental. E por falar em questões ambientais, em especial como isso pode impactar a atuação do Brasil no que diz respeito às relações internacionais com os Estados Unidos, sim, é muito possível
que essa temática volta a ter importância significativa em temas de interesse das relações internacionais, como é o caso, por exemplo, da criação de novos tratados, da ampliação das medidas de fiscalização, da introdução dessa temática ambiental como um aspecto a ser considerado no comércio internacional, mas tudo isso deve ocorrer de modo gradativo e sem uma quebra ou ruptura nas relações que o Brasil já vem tendo de longa data com os Estados Unidos. Mas também é consenso de que há tempo, espaço político e principalmente interesses comuns para que as duas nações se reaproximem. E agora, sob a nova presidência de Biden, é muito indicado, considerando toda a trajetória da história diplomática brasileira, a nossa diplomacia é uma diplomacia de carreira, muito pragmática, e é, sim, um sinal que se tem de que a diplomacia deve, sim, se alinhar aos poucos, de modo gradativo, a essa nova realidade nas relações internacionais, ao multilateralismo que os Estados Unidos devem encabeçar junto às organizações internacionais, como a ONU, a OMS, a OMC, e aos poucos conseguir adaptar a pauta de temas de interesse do Brasil e do interesse dos Estados Unidos no âmbito dessas organizações internacionais. É uma questão de tempo e de atuação profissional da diplomacia. Depois do intervalo, você vai ver que o Brasil registrou mais de 1.300 mortes por Covid-19 em 24 horas. O ministro das Relações Exteriores disse que não existe um prazo para a chegada de vacinas ou insumos da Índia e da China. A gente volta já. Estamos de volta a 8h48 no horário de Brasília. O alerta de hoje é para o leste de Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, onde existe risco de fortes pancadas de chuva. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. O destaque nesta quinta-feira no Brasil ainda vai ser a chuva. Muitas instabilidades vão continuar ativas e por isso tem risco para temporal ainda em muitas cidades. Entre o estado do Amazonas, Mato Grosso do Sul e a região sul do Brasil, ainda são previstos temporais no decorrer da quinta-feira. Vai ser um dia instável, com muitas nuvens e a chuva vai e volta no decorrer do dia, inclusive nas capitais Manaus, Cuiabá, Campo Grande, em Curitiba e também Florianópolis. Mas a situação é especial no leste de Santa Catarina, inclusive na região de Florianópolis. Nessas localidades o céu fica encoberto o dia todo e a situação é de perigo. Os temporais vão ajudar a acumular grandes volumes de chuva até o fim do dia. No sul de São Paulo, a chuva diminui em relação ao começo da semana, mas ainda não para de chover. O tempo segue instável no decorrer do dia. Tem previsão de chuva também nas outras áreas de São Paulo, inclusive na região metropolitana, mas são pancadas isoladas. Até pode chover com moderada a forte intensidade, mas é uma chuva de curta duração. Chove também a partir da tarde na região da Grande Belo Horizonte, no sul de Minas, região do Triângulo, em Goiás e na região de Brasília. Mas nessas áreas não há alerta para chuva forte. Vai ser uma chuva rápida e isolada. A chuva ainda vem com forte intensidade em áreas do Maranhão e do Piauí e tem alerta para temporal, inclusive na região de Teresina. Entre Natal e Salvador é uma chuva passageira que não acumula grandes volumes. E o sol vai aparecer por tempo integral, sem chuva, entre a região metropolitana do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o norte de Minas, o interior da Bahia e também no centro-sul gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre. O dia vai amanhecer com 17 graus em Curitiba e em Brasília e mínima de 18 graus em Salvador. A tarde esquenta em praticamente todos os estados, mas as temperaturas ficam mais amenas em Florianópolis, com máxima de apenas 24 graus, e em Curitiba, com máxima de 23. São Paulo vai chegar aos 31 graus e a máxima prevista para Vitória é de 33 graus. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. Apesar de no ano passado a inflação ter ficado um pouco acima do teto, a autoridade monetária já informou que considera esse um problema passageiro e avalia que a situação da economia, em consequência da Covid, justifica a continuidade do estímulo com a taxa Selic mais baixa da história.
O Brasil registrou mais 1.340 mortes em 24 horas, mortes por Covid-19, batendo assim um novo recorde dos últimos 5 meses. O número de diagnósticos confirmados de coronavírus também subiu. O país registrou 1.340 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 212.831 óbitos. É o maior número de óbitos em 24 horas desde agosto. Os casos confirmados de um dia para o outro foram 64.385. E desde o começo da pandemia já passam de 8.638.000 brasileiros infectados. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 983 por dia. A variação foi de 33% a mais em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Já a média móvel de casos no período foi de 54.630 novos diagnósticos por dia, o que representa um aumento de 50% em relação aos casos registrados em 2 semanas. E pelo mapa de classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 12 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 9 estados não tiveram muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Em queda dessa vez estão 6 unidades da federação: Acre, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Santa Catarina. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que não existe um prazo para a chegada de vacinas ou insumos da Índia e da China, mas negou que problemas políticos ou diplomáticos estejam atrapalhando as entregas. Segundo o ministro, o que está acontecendo é uma demanda muito grande por esses insumos no mundo inteiro. O Brasil enfrenta dificuldades para liberar uma carga de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida pelo governo da Índia, em parceria com o Instituto Indiano Serum, e de receber matéria-prima da China, que é fundamental tanto para o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, quanto para a Fiocruz, que está com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford. A informação sobre o motivo para os atrasos já haviam sido dadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conversou com o embaixador chinês no Brasil, Yang Wamin, que descartou possíveis obstáculos políticos, como na causa para a falha no cronograma. O embaixador se comprometeu a fazer esforços para acelerar os trâmites para a importação. E o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse que o governo também está mantendo contato com a Índia e a China, mas não descarta outras vacinas, como a da Pfizer, para viabilizar o maior número possível de doses à população. Tanto que na próxima semana, o governo deverá se reunir com o Instituto Butantan, segundo ele, para ampliar o contrato de fornecimento da Coronavac. Uma revista americana informou que a vacina da Johnson & Johnson é segura e produz resposta imune. Os resultados dos testes das fases 1 e 2 do estudo clínico mostram que mais de 90% dos participantes produziram anticorpos. Os resultados positivos publicados no The New England Journal of Medicine foram obtidos após a aplicação única do imunizante em voluntários com 2 dosagens diferentes. Essa característica é tida como diferencial da vacina, já que representaria uma imunização acelerada da população. Os pesquisadores analisaram os resultados da aplicação da vacina em 805 participantes. Uma dose única do imunizante induziu uma forte resposta humoral na maioria dos voluntários, com a presença de anticorpos neutralizantes em mais de 90% deles, independentemente da faixa etária ou da dose da vacina. Os anticorpos aumentaram e se estabilizaram ao longo de uma análise de 71 dias, o que sugere a durabilidade da resposta imune da vacina. Eventos adversos como fadiga, dor de cabeça e dor no local da aplicação foram notados, mas as pessoas tiveram rápida recuperação.
Outro resultado relevante foi a resposta imunológica gerada pela vacina. A pesquisa mostra que 90% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 30 dias após a aplicação. O número subiu para 100% quando os dados foram analisados 57 dias após o recebimento da dose, o que indica que uma menor parte do grupo demorou mais tempo para desenvolver a proteção. A vacina da Johnson & Johnson está nos planos do Brasil. O plano divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro mostra a inclusão de 38 milhões de doses do imunizante. Essa edição fica por aqui. Outras informações às 10 da manhã com a Daniela Parisi, no horário de Brasília, 10 da manhã. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.